Estes são os dois lados, as duas forças, os opostos essenciais que caracterizam o pensamento humano. À nossa volta estão os meios, tanto para gerar ideias quanto para testar sua validade. Há um diálogo contínuo acontecendo entre os dois hemisférios do cérebro, canalizado através deste imenso pacote de fibras nervosas que se chama corpo caloso. É uma ponte entre a criatividade e a análise. E as duas são necessárias se quisermos entender o mundo. O conteúdo de informação do cérebro humano, expressado em bits, é provavelmente comparável ao número de conexões entre os neurônios no córtex. Cerca de 100 trilhões de pedacinhos, 10 à 14ª potência de conexões. Se escrito em português, isso encheria cerca de 21 milhões de volumes, tanto quanto há nas maiores bibliotecas do mundo. O equivalente a 21 milhões de volumes de informação está dentro da cabeça de cada um de nós. O cérebro é um lugar muito grande em um espaço muito pequeno. A maioria dos livros no cérebro está aqui no córtex cerebral. Ali embaixo, no porão do cérebro, estão as funções das quais nossos ancestrais dependiam principalmente para a sobrevivência: agressão, criação de filhos, sexo, a disposição de seguir líderes cegamente, muitas coisas que ainda podemos reconhecer em nossa vida hoje. Das funções superiores do cérebro, algumas delas, como ler, escrever, falar, parecem estar localizadas em lugares particulares no córtex cerebral. Por outro lado, cada lembrança parece estar armazenada em muitos locais separados no cérebro. Lembranças antigas estão em muitos lugares. Aqui está uma das minhas lembranças mais antigas. Vem, filho, o almoço está quase pronto. Isso foi há muito tempo. Mas sua impressão não se apagou na biblioteca deste cérebro. Mas o cérebro faz muito mais do que apenas recordar. Ele intercompara, ele sintetiza, ele analisa, ele gera abstrações. O pensamento mais simples, como o conceito do número 1, tem a sustentação de uma lógica elaborada. O cérebro tem a sua linguagem própria para testar a estrutura e a consistência do mundo. Mas nós nunca vemos a maquinaria da análise lógica, apenas as conclusões. Há muito mais que devemos descobrir que os genes possam saber. É por isso que a biblioteca do cérebro abriga 10.000 vezes mais informação do que a biblioteca genética. A nossa paixão por aprender é a ferramenta para a nossa sobrevivência. E ao contrário das encadernações mofadas de nossa biblioteca genética, na qual dificilmente uma palavra muda em um século, a biblioteca cerebral é feita de livros de folhas soltas. Estamos adicionando constantemente novas páginas e novos volumes. As emoções e os padrões rituais de comportamento são construídos muito profundamente em nós. Eles são parte de nossa humanidade. Mas não são caracteristicamente humanos. Muitos outros animais têm sentimentos. O que distingue nossa espécie é o pensamento. O córtex cerebral é, de certo modo, uma liberação. Nós não precisamos mais ficar presos aos padrões de comportamento herados geneticamente de lagartos e babuínos, territorialidade, agressão e hierarquias de dominação. Nós somos, cada um de nós, largamente responsáveis pelo que é posto em nosso cérebro, pelo que, como adultos, nós
terminamos nos importando e ficamos sabendo. Não mais à mercê do cérebro réptil, nós podemos mudar a nós mesmos. Pensem nas possibilidades. A cidade, como o cérebro, desenvolveu-se em estágios sucessivos. Os vestígios de seu passado ainda estão retidos entre as construções do presente. Uma cidade como Nova York desenvolveu-se a partir de um pequeno centro e cresceu lentamente, deixando muitas partes antigas ainda funcionando. Algumas das maiores ruas datam do século XVII, seu centro comercial do século XVIII, as redes de água e gás do século XIX, os sistemas elétrico e de comunicações do século XX. A cidade desenvolveu-se muito mais rápido do que o cérebro. Há apenas 10.000 anos, o cérebro humano parecia exatamente como é hoje, e nós éramos igualmente astutos. Mas não havia cidades, apenas alguns acampamentos espalhados nas vastas florestas primitivas. Hoje é exatamente o oposto. Florestas e campos muitas vezes parecem ilhas dispersas em um mar de cidades. Se fôssemos observadores de um mundo alienígena, notaríamos que alguma coisa muito complicada vem acontecendo aqui nos últimos milhares de anos. Levaríamos um tempo para descobrir os detalhes, mas reconheceríamos, por sua complexidade, a evidência de vida inteligente. Em um exame mais próximo, poderíamos reconhecer até seres inteligentes individuais. A evolução da cidade é devida à atividade consciente destes. Milhões de seres humanos trabalham, mais ou menos juntos, para preservar a cidade, reconstruí-la e mudá-la. Poderia ser mais eficiente se todos os sistemas cívicos fossem periodicamente substituídos de cima a baixo. Mas, como no cérebro, tudo tem que funcionar durante a renovação. Então, a cidade, em sua maior parte, adiciona partes novas, enquanto as partes antigas continuam mais ou menos a funcionar. Por exemplo, no século XVII, viajava-se entre o Brooklyn e Manhattan, atravessando o rio East de balsa. No século XIX, a tecnologia tornou-se disponível para a construção de uma ponte suspensa sobre o rio. Ela foi construída exatamente no local do terminal da balsa, porque grandes ruas de tráfego intenso já estavam convergindo para lá. Mais tarde, quando tornou-se possível construir um túnel sob o rio, ele também foi construído no mesmo local pela mesma razão. Esse usar e reestruturar sistemas anteriores para novos propósitos é muito parecido com o padrão da evolução biológica. Ou considerem a Terceira Avenida. No século XVII, nós seguimos para a parte residencial a pé ou a cavalo. Um pouco depois havia carruagens, os cavalos empinando, os cocheiros instalando os seus chicotes, e depois eles foram substituídos por bondes puxados a cavalo, tinindo ao longo de trilhos nesta avenida. Depois, a tecnologia elétrica desenvolveu-se e uma grande via férrea foi construída, e a Terceira Avenida foi chamada de L, que dominou a rua até cerca de 1954, quando foi totalmente demolida. De qualquer forma, a L foi então substituída por ônibus e táxis, que ainda são as principais formas de transporte público na Terceira Avenida. Agora, enquanto a gasolina vira uma mercadoria rara, o motor de combustão interna será substituído por uma outra coisa. Talvez o transporte público na Terceira Avenida no século XXI seja feito por, sei lá, metrôs pneumáticos ou carros elétricos. Todo passo na evolução do
transporte na Terceira Avenida,